Infelizmente, não irá transmitir hoje. Declaro aberta a sessão da Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, sessão do dia 26 de janeiro de 2026. Primeiramente, meu bom dia a todos, conselheira, conselheiros, representantes da Fazenda Pública, advogados, secretária de sessão e todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos pauta ordinária, pauta complementar e temos processo em retorno. Então, vamos dar início, então, pelos processos em retorno, tendo em vista que os advogados presentes representam o sujeito passivo do referido processo. O processo é da minha relatoria, vou transferir, então, a coordenação para o conselheiro Fábio. Pois não, senhor coordenador, desejo um bom dia a todos e, em seguida, anuncio o recurso voluntário número 2601 de 2025, apresentado no processo de número 4012-100-794-306. Esse processo tem como sujeito passivo Bung Alimentos S.A. O representante do sujeito passivo é o Dr. Paulo Felipe Souza, mas também vai participar o Dr. Klaus Rodrigues. O representante da Fazenda Pública Estadual é o doutor Rafael. Bom dia, doutor Rafael. E o relator, a quem eu peço, quando tiver em condições, por favor, apresente seu relatório, é o doutor Cícero. Obrigado, doutor Fábio. Pois bem, que o processo, que é uma auto-infração que foi lavrado pela Fazenda Pública Estadual, no qual ele cobra aqui a saída de mercadorias tributadas, desacobertada da documentação fiscal, no exercício de 2020. Segundo a acusação fiscal, a irregularidade foi constatada a partir de uma realização de auditoria específica de mercadorias, que um procedimento que se baseia aí entre a confrontação entre o estoque inicial e final, entradas e saídas de mercadorias, com o objetivo de identificar eventuais diferenças quantitativas aí de omissões de saída ou de entrada. Com fundamento nesse lançamento, a autoridade fiscal concluiu que houve aí uma supressão de ICMS no montante originalmente de R$ 36.776,59 e R$ 59,69, mais combinações legais. Instrui aqui a documentação fiscal, documentos, notificação, relatório de auditoria específica, planilhas eletrônicas, levantamentos fiscais, mídias digitais, contendo arquivos que foram utilizados aí na auditoria fiscal. Intimados, né, em primeira instância, o sujeito passivo apresentou uma impugnação na qual suscitou aí preliminares, nulidades, argumentos de mérito, visando o afastamento da exigência do crédito tributário. Em sede de liminar, o sujeito passivo pede nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, sustentou que o auto de infração padece de nulidade absoluta, uma vez que os fatos imputados foram descritos de maneira genérica, vaga e imprecisa, sem a devida individualização das operações supostamente irregulares, tampouco a indicação clara de critérios técnicos utilizados no levantamento fiscal. Aduz que a ausência de detalhamento quanto às mercadorias, quantidades, valores unitários e metodologia adotada inviabilizou o pleno exercício do contraditório da ampla defesa em afronto direto aos princípios constitucionais e às normas do processo administrativo tributário. O sujeito passivo alegou ainda que o procedimento fiscal extrapolou em mais que o dobro o prazo máximo previsto na legislação complementar estadual, sem que houvesse fundamentação idônea para a prorrogação da fiscalização, tampouco a devida ciência prévia do sujeito passivo. Defendeu que tal extrapolação implica nulidade do lançamento por violação às regras que disciplinam a atividade fiscalizatória e por restituir ao contribuinte a espontaneidade prevista na legislação. No mérito, a defesa desenvolve uma extensa argumentação técnica e jurídica, destacando inconsistências relevantes no levantamento fiscal que embasou o lançamento. A impugnante esclareceu que exerce atividade industrial complexa envolvendo a transformação de grãos de soja e milho em diversos produtos, subprodutos, totalizando cerca de 18 mercadorias distintas,
cada qual com características físicas, destinação econômica e índice de produtividades próprios. Todavia, a auditoria fiscal, aglutinando indevidamente esses 18 produtos em apenas 3 categorias genéricas: soja, farelo e óleo. Procedimento que, segundo a defesa, distorceu completamente o controle físico de estoques, majorando artificialmente quantidades e gerando diferenças inexistentes na realidade fática. A recorrente, a impugnante sustentou que a fiscalização criou índices de produtividades fictícios, não previstos em lei ou regulamento, utilizando-se de instrução normativa para definir rendimento industrial e base de cálculo ICMS em afronta ao princípio da legalidade estrita. Aduziu que os índices reais de produtividade da empresa, apurados com base em dados técnicos internos e históricos de produção, são significativamente inferiores aos adotados pelo fiscal, o que compromete todo o resultado do levantamento. A impugnante apontou ainda que a auditoria não considerou estoques de mercadorias de sua propriedade que se encontravam em filiais localizadas em outros estados da federação, em depósitos fechados e sob a guarda de armazéns gerais e terceiros. Segundo a defesa, ignorar tais estoques regularmente escriturados, a fiscalização presumiu de forma indevida a ocorrência de saídas desacobertadas. A recorrente destacou ainda a inclusão como entradas efetivas de mercadorias de notas fiscais de mero trânsito, especialmente aquelas emitidas por produtores rurais, pessoas físicas, no CFOP 1949, que possuem natureza simbólica, valor da operação igual a zero e não representam circulação jurídica de mercadoria. Argumentou que tais documentos são exigidos pela própria legislação estadual apenas para acobertar o transporte, não poder em nenhum momento, em nenhuma hipótese, ser equiparados a notas de compra ou ingresso de mercadorias no estoque. Alega que foram igualmente apontadas como devidamente consideradas no levantamento notas fiscais de armazéns gerais, CFOP 1923 e 2923, notas fiscais denegadas, notas simbólicas de retorno e de exportação, gerando duplicidade de lançamentos. A defesa alegou que a fiscalização deixou de considerar notas fiscais de saídas no CFOP 5119, referente a vendas por conta e ordem, o que contribuiu para a formação artificial de supostas omissões. A impugnante sustentou a não incidência do ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular, citando a súmula 66 do STJ, alegou quebras técnicas, perdas naturais, ajustes de estoques e resíduos do processo industriais, devidamente documentados por notas fiscais específicas, CFOP 5927 e 5949. Por fim, alegou que a multa aplicada possui caráter confiscatório e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade da vedação ou confisco, requerendo a redução para patamar de 20% do imposto. Sustentou ainda a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre multas desde o fato gerador, requerendo que tais encargos incidam apenas a partir da constituição definitiva do crédito com aplicação de taxa Selic. Em razão das alegações do sujeito passivo, ainda em primeira instância, o julgador determinou a conversão de diligência e remeteu os autos para manifestação da autoridade fiscal. A autoridade fiscal, responsável pelo lançamento original, analisou todas as alegações e refez um termo aditivo no lançamento e que alterou, então, o lançamento, que inicialmente era de 36.776.000, passando para 48.519.993, e realizou, então, um termo aditivo aos autos, juntou aí um termo. O contribuinte apresentou, então, uma manifestação reiterando a nulidade, por modificação indevida de critério jurídico, ausência de metodologia uniforme, majoração arbitrária de índice de produtividade, valores unitários, além de reafirmar todas as inconsistências que haviam apresentadas anteriormente. O julgador, então, de primeira instância, analisando aí os autos, rejeitou todas as preliminares, afastou a aplicação da súmula 66, não conheceu o caráter confiscatório da multa e, no mérito, julgou procedente o auto de infração, mantendo o crédito tributário conforme o termo aditivo anexado aos autos. O sujeito passivo e inconformado, ele apresentou um recurso voluntário, no qual ele reiterou aí todas as nulidades suscitadas e aprofundou os critérios de metodologia fiscal
destacando, entre outros pontos, divergência entre estoques considerados pelo fisco e os declarados pela empresa, violação ao manual de auditoria, as instruções e serviços da Secretaria da Economia, sucessivas mudanças de critério jurídico ao longo do procedimento e cerceamento ao direito de defesa. Reconhecendo aí a complexidade da matéria, a Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando aí que o sujeito passivo apresentasse levantamento técnico detalhado, índice de produtividades compatíveis com sua realidade industrial e notas explicativas das divergências apontadas. Em atendimento, o sujeito passivo apresentou um laudo técnico elaborado por auditoria independente, com mais de 85 páginas, além de 47 planilhas eletrônicas, reiterando o pedido de improcedência do lançamento, revisão fiscal e nulidade do lançamento. Após a análise da documentação, eu fui convertido novamente em diligência e encaminhado para a autoridade fiscal. A autoridade fiscal, após a análise de todas as argumentações trazidas no processo, ele manteve o lançamento, fazendo uma redução do valor agora para R$ 13.906.765,54. Em sua manifestação, a fiscalização aponta que, conforme a legislação, as notas fiscais de trânsito deveriam ser emitidas pelo destinatário previamente e conter a expressão trânsito de produtos adquiridos pela indústria, deveriam ser declarados os teores de umidade, impureza, emitir uma nota fiscal referenciada, a de trânsito, com os valores efetivos de entrada. Contudo, a fiscalização afirma que o contribuinte não efetuou essa referência obrigatória nos campos das notas fiscais, nem nos espaços indicados, comprometendo a regularidade das entradas. Então, como alternativa metodológica, a análise foi realizada mediante confronto entre notas de trânsito e notas segregadas por CCE e aplicados os descontos legais de umidade e impureza, considerando essas notas fiscais de trânsito como notas fiscais de entrada. Com relação ao ICL-FELP, segundo a autoridade fiscal, foi realizado estudo detalhado da ocorrência de falhas por CL-FELP, que considerou aí o CL-FELP 1949 e o CL-FELP 1101 e 1102, que segundo a autoridade fiscal, onde se encontra maior regularidade. E nesse sentido, a inexistência do relacionamento entre as notas fiscais de trânsito e nota fiscal de entrada, ticket de balança, também comprometeria a rastreabilidade dessas notas. Então, motivo pelo qual ele desconsiderou grande parte dessas notas. Com relação à questão da impureza, a autoridade fiscal informa que utilizou aí, diante da inexistência dos índices no manual de auditoria para soja e milho, que ela teria utilizado aí as instruções normativas do MAPA, que teria aí o índice de umidade, de impureza. Então, para a soja, ele considerou umidade 14%, impureza 1%, um total de 15%. Para o milho, a umidade, ele considerou umidade de 14%, mas impureza de 12%, um total de 16%. E que esses foram os percentuais aplicados na comparação entre as notas de entrada e notas de trânsito. Ele cita aí que houve alguns precedentes desse conselho que consideraram as notas de trânsito como notas de entrada para efeito de auditoria. Com relação à produtividade industrial, os índices aplicados, a autoridade fiscal informa que baseou-se na instrução normativa 811 e estatísticas da ABIOV. Adotou-se, então, nomenclatura de soja, farelo e óleo, e que o rendimento utilizado está em conformidade com os protocolos ICM e ICMS firmados entre Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, etc., entre outros, e que, em geral, o rendimento médio é 19% para a soja e farelo de soja. Alega que a empresa não apresentou o bloco CAR na FD e que, em função dessas circunstâncias, ele teria adotado esses índices para efeito de cálculo. Com relação às operações de exportações, ele alega que identificou irregularidades sistemáticas nas remessas para a formação de lotes nas exportações e que
Com base nessa situação, ele não poderia considerar aí as remessas referentes a exportações e que haveria divergências consideráveis nesses valores. Então, motivo pelo qual ele não haveria aceitado esses dados da exportação. Com relação às quebras, a autoridade fiscal informa que as notas fiscais com CLFOP 59 e 49, justificadas como perdas, foram desconsideradas por falta de laudo e por extrapolar o índice da BIOF. Foi então constatado uma quebra de 14,35 em relação à produção, nível considerado anômalo, motivo pelo qual a autoridade fiscal não teria considerado essas notas fiscais de quebras e perdas. E depois a autoridade fiscal informa aí que utilizou várias planilhas para se chegar a esses levantamentos. Então, concluindo ao final aí, por uma redução do crédito tributário na ordem de R$ 16.906.765,54, que o sujeito passivo intimado da revisão, ele apresentou novamente uma auditoria externa que produziu pareceres e planilhas que, com o objetivo de tentar demonstrar equívocos na metodologia da fiscalização. E o foco aqui se encontra basicamente em dois pontos: na retirada integral das notas fiscais de simples trânsito e o reconhecimento das notas fiscais de quebra e ajuste de estoques. Segundo a recorrente, a segunda revisão fiscal concluiu que não houve emissão de ICMS nas operações com soja, com óleo de soja, reduzindo o escopo da autuação apenas às operações com milhos em grão e sojas em grão. A manifestação apresenta quadros comparativos em 3 levantamentos, demonstrando as diferenças. As notas fiscais de trânsito. A recorrente alega que essas notas de trânsito existem somente por imposição legal, que tem valor da operação igual a zero e não representam circulação econômica, que não podem ser tratadas como notas fiscais de entradas. Sua inclusão gera duplicidade de tributação e infla artificialmente o estoque. O fiscal revisor excluiu parcialmente algumas notas, mas manteve outras, o que, segundo a recorrente, continua sendo um erro insanável. Trechos do parecer técnico reforça que notas de trânsito não podem compor a base de cálculo do levantamento. Com relação às quebras e perdas, o sujeito passivo faz uma manifestação extensa, um laudo técnico tentando explicar aí a questão dos ajustes. Com relação aos ajustes de quebra de entrada, informa que refere-se à divergência entre o peso da nota fiscal e o peso aferido na balança ao chegar ao estabelecimento, que essa diferença deve ser baixada via nota fiscal de ajustes, pois não ingressa fisicamente no estoque. A fiscalização ignorou tais ajustes, tratando a diferença como saída desacobertada. Com relação, explica que por dados da Conab, nota técnica número 30.512, e por modelos contábeis, que tais perdas são inerentes ao processo produtivo e formalizadas em notas fiscais próprias, CLVP 5927 e 5949. Afirma que a fiscalização, porém, reconheceu apenas as operações do CLVP 5927, desconsiderando cerca de 90% das perdas lançadas no CLVP 5949. Então, assim, no seu relatório, ele chega à conclusão que, mesmo com todas as inconsistências, se houvesse um valor a ser apurado, seria um valor de 3.155.549 de ICMS. Essa é uma conclusão que chegaria ao laudo da auditoria externa. Entretanto, no seu pedido, o sujeito passivo não formula expressamente esse pedido de redução de parcial procedência. Ele insiste na questão da nulidade. Então, ao final, ele pede o reconhecimento da nulidade do lançamento por vício material grave, ante alterações indevidas de critérios jurídicos e falhas estruturais no procedimento de constituição do crédito, e, alternativamente, ele pede o retorno dos autos para nova revisão fiscal, para fiscal estranho à lide, que possa analisar integralmente as premissas técnicas demonstradas no laudo pericial. É o relatório, senhor coordenador. Tudo bem, doutor Cícero. Então, os pedidos são de nulidade de processamento e de mérito, né? Ou só nulidade? O microfone.
Por último, houve aí um pedido aí de conversão em diligência ao final, para reanálise. Então, são três pedidos: diligência, nulidade por cerceamento, segurança, né? Uhum. E mérito. Ok. Então, trata-se de recurso voluntário. Então, a primeira fala é do Dr. Paulo, já conhece bem, né, Dr. Paulo? São 10 minutos inicialmente, por favor. Bom dia, senhores conselheiros. Cumprimento o senhor Cícero, relator, de Casa Nova agora, em outra Câmara. Senhores jogadores, Belciane, meu sócio e mentor, Klaus. Representação fazendária, Rafael, Lilian. Muito bom dia. A missão é muito difícil aqui, tentar resumir a magnitude, a importância desse auto em apenas 10 minutos. Mas, mãos à obra. Esse auto, ele tem uma situação muito específica. Mais de uma década atuando aqui no CAT, eu nunca consegui o reconhecimento de uma nulidade por insegurança na determinação da infração. Mas me parece que esse é uma exceção à regra geral. Esse é um caso em que realmente foram tantos erros, tantas mudanças de critério jurídico, que eu vou até insistir nesse ponto. Porque muito diferente, o auto de infração, como muito bem relatado, ele era 40, 36 milhões a título de CMS, ele foi majorado para 48 milhões, ou seja, aumentou 32%, e depois ele foi reduzido para 14 milhões. Estou falando só de ICMS, ou seja, reduziu 71%. Mas fala, não, isso é normal, no CAT direto julgamos modificações de valor. Isso é comum. Mas nesse caso não, senhores. Nesse caso, nós tivemos mudanças nos critérios jurídicos. Só para ter uma noção, o auto de infração originário cobrava omissão de ICMS em milho, farelo de soja e óleo de soja. Nós trouxemos vários argumentos fáticos e jurídicos mostrando o desacerto da metodologia do fiscal, de tal forma que, nessa última revisão, ele simplesmente desistiu, ele colocou em zero, ele zerou a omissão do óleo de soja, mantendo apenas do farelo em grãos e do milho. E não é só isso. Assim, me parece o mais grave de tudo. Quando do lançamento originário, a base de cálculo, ele utilizou como o valor das entradas das mercadorias no estabelecimento do recorrente. Só que a gente estava falando de omissão de saídas. Ok, o manual de vocês até permite que ele utilize essa entrada. Existe essa opção. Existe valor médio, valor de saída. Só que aí no meio do caminho ele muda o critério jurídico. Ele para de utilizar o valor de entrada e passa a utilizar o valor de saída dessas mercadorias, do farelo de soja e do milho. E não só isso, ele muda índice de produtividade. O índice de produtividade originário é 0,18 da soja, do óleo de soja. Ele muda para 0,19. Ele muda o valor unitário do farelo de soja. Ele muda o valor unitário de diversos produtos. Então, assim, muito mais do que uma mera variação de valor, nós tivemos mudanças de critério jurídico. E aí eu trago uma informação nova, porque semana passada nós fomos intimados de um outro processo. Só para contextualizar, esse processo trata da competência 2020. E aí nós temos um processo que trata da competência 2019, que foi para uma revisão fiscal e teve uma redução de 72% do valor do auto de infração. E aí eu me lembro muito bem que na sentença, o fiscal que proferiu a sentença disse: olha, esse tipo de processo é uma operação matemática. Simples. Eu considero o estoque inicial, eu considero entradas, saídas e eu considero o estoque final. Essa variação gera omissão de entrada ou omissão de saída. Está escrito isso na sentença recorrida. Mas aí, se eu mudo o estoque final da competência 2019, eu não, com o estoque final de 2019 não é o estoque inicial de 2020? Eu já não estou trazendo implicações para o presente auto de infração? Então, além da nulidade, vejo claramente, no mínimo, a necessidade de um envio para uma nova revisão fiscal para fins de adequação. Afinal de contas, estoque final de 19 igual ao estoque final de 2020, que implica claramente consequências para a suposta omissão no presente auto de infração. Trago também uma outra questão. Esse auto de infração, ele tem uma outra nulidade. O prazo máximo
Lei Complementar 104 de 2013 é 90 dias, prorrogáveis por mais 90, se houver fundamentação. Se houver fundamentação. Não teve no caso concreto e extrapolou os 180 dias. Então, requeremos desde já observância da Lei Complementar 104/2013, Lei do Estado de Goiás. A gente trouxe até uma jurisprudência aqui do CARF também, que reconheceu uma nulidade por ausência pelo fato das falhas atingirem a própria relação jurídica tributária. E nos parece que é bem adequado a esse caso concreto. Mas já estou em 5 minutos, vou tentar passar para o mérito do auto de infração. A metodologia adotada pelo fiscal não é a mesma da empresa. O fiscal desconsiderou o estoque inicial da empresa, entradas, saídas e estoque final. É um auto de infração por presunção. Então foi dificílimo a gente entender o que o fiscal tinha entendido e tentar rebater. Tanto é que tivemos que contratar uma auditoria externa. Essa auditoria externa foi contratada e ela trouxe dois aspectos. Estou falando agora da última revisão. Vamos supor que 14 milhões de reais fosse o auto de infração. Essa auditoria externa ela trouxe dois aspectos. Se a gente retirar do auto de infração as notas de mero trânsito e se considerar as quebras operacionais, o auto de infração tem que ser reduzido de 13,9 milhões para 3,1 milhões de reais. Não é que estamos concordando com esse valor, tá? Mas assim, se entrarmos dentro da metodologia do fiscal, no mínimo, o auto tem que ser reduzido. E vamos falar um pouco sobre as notas fiscais de trânsito. Os senhores sabem muito bem, não tenho dúvidas, que a indústria, quando compra grãos, quando compra mercadorias de produtor rural, tem que emitir essa nota de mero trânsito, não uma nota de entrada. Essa nota de mero trânsito, ela acompanha a mercadoria e quando chega no estabelecimento industrial, o que deveria ter ocorrido? Ela deveria ser registrada. A nota de entrada deveria fazer referência à nota de trânsito, casar e tudo certo. Esse é o mundo ideal. Não aconteceu, quanto a isso é um fato incontroverso. O fiscal, o que o fiscal que lavrou auto de infração entendeu? Ora, se essas notas de trânsito não foram referenciadas, vou considerar como se notas de entrada fosse. E o que acontece, senhores? Dobramos o valor de entrada de mercadorias. Então, é uma duplicação, no nosso entender, artificial, de tal forma que o mero descumprimento de uma obrigação acessória jamais poderia ensejar cobrança de obrigação principal, cobrança de ICMS. E aí, o que nós fizemos aqui? A Bung, né? É impossível a gente pegar todas as notas e provar uma por uma. Pegamos os maiores fornecedores e comprovamos de forma matemática que, trago aqui, nós trouxemos o contrato de compra e venda, a Bung fecha contrato com esses produtores, falou, olha, eu vou comprar 20 mil toneladas do senhor Ezio, que é o maior vendedor. A Bung trouxe as notas fiscais referentes a esses 20 mil toneladas, tá, senhores? E a Bung trouxe os comprovantes de pagamento. Então, assim, por mais que não haja o referenciamento na nota fiscal de entrada com a nota de trânsito, nós provamos, por outros meios, que não é duplicado como o fiscal considerou, e sim uma única vez. Então, isso daí, se for considerado pelos senhores julgadores, reduz pela metade o auto de infração. Na verdade, um pouco menos da metade, porque o fiscal, uma ou outra nota fiscal, ele considerou na revisão. Mas assim, 10%, 15%, a grande maioria não foi considerado. E aí, eu trago aqui para vocês agora a Lei Complementar 225 de 2026. Enquanto foi lendo o relatório, eu fui lembrando, né? Que é o Código de Defesa do Contribuinte, lei federal, que ela diz no seu artigo 2º que é aplicável a todos os entes da Federação, União, Estados, Municípios, e o artigo 3º, inciso 7 desta lei, diz que a fiscalização deve presumir a boa-fé. Então, a boa-fé é presumida e a má-fé é comprovada. Então, se realmente precisamos considerar essa duplicação de entradas, precisa de comprovação. Caso contrário, presume-se a boa-fé do contribuinte que meramente cometeu um erro de descumprir uma obrigação acessória.
Tem mais um tópico, se eu puder extrapolar um pouquinho, senhor conselheiro, eu aceitaria. Mas sigo. O outro Tem, tópico que, o outro tópico que, se considerado, reduziria o alto para 3 milhões e 100 mil, são as quebras, perdas e ajustes de estoque. Isso é muito complicado, porque se a gente utiliza o termo quebras operacionais de uma forma genérica, o fiscal estaria correto. A lei aduz, a lei não, a ABIOV, né, Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, diz que as quebras no processo de soja é de 2,7%. Mas não é bem isso, senhores. No caso concreto, e aqui eu não estou falando de direito mais, conto uma história, como que funciona na prática na Bunge. Chega um caminhão com 10 toneladas. Obviamente, vai caindo soja no meio do caminho, tem impureza. Quando pesa na balança da Bung, não é 10 toneladas, é 9,8 toneladas. Aí a empresa teria que fazer duas escolhas. Ou ela emitia uma nota fiscal de perda naquele momento da 0,2, o que eu digo para os senhores que é impossível, porque são centenas de caminhões diários. Então, essas diferenças, elas são guardadas, elas vão para o sistema operacional e uma vez por mês a empresa emite esta nota fiscal de perda. Isso daí não foi considerado pelo senhor fiscal. Segundo aspecto, limpeza. Quando faz a limpeza dos grãos de soja, nós temos uma perda de quilos. Gera uma outra substância. Esse decréscimo também tem uma perda. A empresa gerou essa nota de perda, gerou a nota de entrada desse subproduto, que não foi considerado na revisão fiscal. Questão de umidade. A umidade da soja ela é 14%. Quem diz isso é uma associação, a NEC. Então, como a empresa exporta, ela tem que ter um critério. Chega uma soja com 21% de umidade. Tem que ser feito cálculos matemáticos até chegar a 14. Tem uma perda. Não foi considerado pelo senhor fiscal. E por último, armazenagem e secagem. A soja fica lá meses e ela vai perdendo água. A empresa, obviamente, faz esse cálculo, emite nota fiscal de perda e também não foi considerado. Então, se considerarmos esses aspectos, o auto de infração, no mínimo, deve ser reduzido para 3,1 milhões de reais. Muito obrigado por hora, senhores. pois não, muito obrigado, doutor Paulo. Então, o doutor Paulo ficou 12 minutos no tempo dele. Então, doutor Rafael, o senhor pode contar com esse mesmo tempo, tá? Obrigado, seu coordenador. Bom dia. Cumprimento a todos os presentes, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Paulo, representante da parte, doutor Klaus e minha colega da representação fazendária, doutora Lilian Fagundes, também a secretária Belciane. Bom, doutor Cícero fez um relatório bastante detalhado, né, e rico aí sobre a acusação fiscal. Doutor Paulo trouxe esclarecimentos, tendo em vista o ponto de vista do próprio sujeito passivo, os quais a representação fazendária convênios, né, vai fazer oposição aqui. Primeira questão preliminar. Houve uma resolução, né, aprovada, que foi a última, número 136 de 2025, nessa última manifestação, relativa à última revisão fiscal realizada, a defesa pede a nulidade do auto de infração. Mas assim, o que que a representação fazendária observa aí com todas as vênias? Primeiro que, na manifestação da defesa, a qual o doutor Paulo se referiu agora há pouco, em que foi feita aí essa conciliação entre notas de trânsito e os contratos celebrados pela empresa, né, e as notas escrituradas, feita em atendimento à Resolução 235/2023, a própria defesa afirmou o seguinte, né? Eu abro aspas aqui, ó. Diferente do que vimos afirmando anteriormente, no sentido de que não foi possível entender a metodologia adotada pelo fiscal, ao tentar analisar e reanalisar a questão sob a ótica dele, entendemos exatamente a metodologia que ele adotou e os erros por ele incorridos. Fecha aspas. Então, assim, ao fim e ao cabo, né, dessa instrução processual aí, a defesa concorda que entendeu sim os critérios utilizados na autuação, né?
e, nesse sentido, solicitou uma concessão de prazo de 180 dias para fazer a complementação das suas razões e apresentar um levantamento contraditório para contestar a acusação fiscal. E, nesse sentido, foi aprovada uma outra resolução, a número 97 de 2024, determinando, após decorrido o prazo, né, de 180 dias solicitado pela defesa, essa resolução determinou uma nova intimação do sujeito passivo para juntada de manifestação e documentos. E aí, conforme o doutor Paulo colocou, né, a defesa veio com um laudo técnico de uma empresa de consultoria contratada e fez o seu arrazoado aí e colocou documentos na acusação fiscal. Então, voltando à última manifestação da defesa, né? Foi analisada essa documentação toda, né, apresentada por ocasião da resolução 97 de 2024. O auditor fez a revisão e o valor de ICMS, que foi indevidamente majorado para 48 milhões, foi reduzido para aproximadamente 14 milhões de reais. Bom, é, embora, né, a defesa alegue que houve aí mudanças consecutivas de alteração de critério jurídico, é, que ensejariam a nulidade, na sua última manifestação, a defesa afirma, né, que, abre aspas, em suma, apontadas as inconsistências no trabalho do fiscal que promoveu o lançamento, que, além dos erros metodológicos incorridos, focou a atenção tão somente para a necessidade de se retirar do lançamento tributário as notas de trânsito CFLP 1949 e considerando como válidas as notas de ajuste de estoque, quebras operacionais CFLP 5949, o valor supostamente omitido a título de CMS, uma vez feitos os ajustes apontados no laudo, reduziria de R$ 3.906.766, valor encontrado pelo fiscal na segunda revisão, para R$ 3.155.549, conforme apurado pela auditoria externa. Bom, assim, primeiro a defesa pede a nulidade do auto, mas assim, entre linhas, com a sua manifestação, a defesa praticamente assente, né, com uma procedência parcial do auto de infração nesse valor aí aproximado de R$ 3.155.549, que é resultado do levantamento contraditório apresentado após duas resoluções que determinaram a intimação do sujeito passivo para que apresentasse as suas contrarrazões e justamente esse levantamento de oposição aí, né? Bom, então a parte manifesta isso e também, né, junta aí mais uma vez, né, um segundo documento da sua empresa de consultoria contratada, né, os dois documentos, diga-se de passagem, muito bem construídos, né, e fundamentados, né, tanto que a defesa, em sua última manifestação, se apoia nesses laudos técnicos aí dessa empresa contratada, é, e a representação fazendária observa o seguinte, né? Nessa última manifestação da empresa de consultoria contratada, em seu item 6.3, conforme a representação fazendária vai colocar mais adiante, essa empresa, no seu laudo, seu segundo laudo, ela corrobora, ela concorda com a maior parte dos parâmetros indicados na nota explicativa da última revisão fiscal. Em especial, senhores conselheiros, senhora conselheira, quanto aos critérios utilizados pela autoridade lançadora para a definição dos estoques iniciais dos produtos que permaneceram no objeto da autuação, milho e soja em grãos, sendo que a redução do valor do auto de infração se deu pela exclusão de cobrança de ICMS na venda sobre óleo de soja e sobre a correção do valor unitário de uma das mercadorias autuadas, né, que na primeira revisão ele foi indevidamente majorado. O Dr. Paulo fez essa observação aqui. Então, vou repetir, senhores conselheiros, para que fique bem observado para vossas senhorias. Ou seja, em outras palavras, né, a defesa pede a nulidade, mas há sim uma concordância parcial da defesa em relação a uma parte do crédito tributário apontado na revisão fiscal, consistente nesse valor aí de R$ 3.155.549, que é 155 e 155 mil
549, sendo que as maiores divergências da empresa com a revisão fiscal residem na indevida consideração das notas fiscais com CFLP 1949, que eu vou explicar o que que é, do que se trata essas notas, e a não inclusão no objeto da autuação das notas fiscais com CFLP 5949, relativas às quebras técnicas, né, apontadas pela defesa, conforme buscou comprovar por meio do trabalho dessa consultoria que a gente cita aqui, contratada pela defesa. Bom, quanto a essas duas afirmações da defesa, primeiro, em relação a essas notas fiscais com CFLP 1949. O que que acontece? A empresa, ela trabalha com grãos, né? Matéria-prima aí que vem diretamente dos produtores rurais. E a legislação, ela determina que, na entrada dessa mercadoria no estabelecimento, essa empresa faça uma emissão de uma nota fiscal de entrada. E além disso, né, para garantir aí a segurança nas operações, dado a grande representatividade desse segmento, né, no PIB do Estado, a legislação tributária, ela pede também a emissão de uma nota fiscal de trânsito dessas mercadorias. Então, o que que a defesa expôs aqui? Já desde o começo lá na impugnação em primeira instância e também nas suas peças defensórias, em especial na manifestação que elaborou em relação à resolução 235/2023, aquela que o Dr. Paulo citou aí que pediu uma dilação de prazo, né? Uma concessão de prazo de 180 dias. Ali a defesa faz um arrazoado no sentido de comprovar que essas notas não deveriam ter sido incluídas no objeto da autuação, porque elas praticamente dobrariam o resultado da omissão de saída em desequilíbrio ao resultado do procedimento fiscal e em prejuízo à empresa, né? Bom, o que que acontece? A Fazenda Pública concorda, sim, de fato, com as argumentações feitas pela defesa. Foi muito bem demonstrado por ocasião dessa manifestação. E, novamente, no último documento apresentado pela consultoria contratada e anexado à última revisão, à última manifestação da empresa, né, relativa à revisão fiscal, ali está muito bem demonstrado que a inclusão dessas notas aumentou indevidamente o volume de aquisições a ser considerado no período fiscalizado, desequilibrou o resultado do levantamento fiscal. A defesa pegou lá a operação de dois produtores rurais, exemplificou essa operação, fez uma conciliação do contrato de compra dos grãos desses produtores, fez aí essa conciliação com comprovante de pagamento, comprovante bancário de pagamento e com as notas fiscais emitidas sob CFOP 1102. Então, no entendimento da representação fazendária, assiste sim razão à defesa no sentido de que essas notas com CFLP 1949 elas sejam de fato excluídas do objeto da autuação, né? E assim, concordamos com a alegação da defesa, né? Essa simples falta aí de cumprimento de uma obrigação acessória, ela não autoriza, né, que o auditor indevidamente considere lá um precedente de um julgamento de um processo tributário aqui no CAT, e relativo a outros fatos, a outra situação para aplicar aqui nessa auditoria, majorar o resultado do levantamento, praticamente aí dobrando as entradas feitas pela empresa no período fiscalizado. Então, convênios realmente ao trabalho realizado pela autoridade lançadora revisora, houve sim uma demonstração pela defesa de que essa inclusão das notas de trânsito no levantamento fiscal foi indevida. Então, com relação a esse primeiro ponto aí, a Fazenda Pública concorda com o Dr. Paulo, né? Está sobejamente, amplamente demonstrado no processo. Essas notas devem ser sim excluídas do objeto da autuação. Então, na segunda parte da manifestação da representação fazendária, seu coordenador, Dr. Fábio, a gente vai retomar aí, explicando, detalhando o restante do mérito que tem que ser analisado aí em relação ao processo. Devolvo a palavra, muito obrigado por enquanto. Muito bem, nós que agradecemos, doutor Rafael.
Doutor Paulo, por favor, o senhor tem 5 minutos adicionais. Se me permitem, vou deixar com o Dr. Klaus para complementar. Eu não posso seguir aqui, então beleza. É, senhores, fantástico, doutor Rafael. Obrigado pela franqueza. Não é diferente aqui em vários aspectos desse CAT, como eu tenho visto. E eu só faria um adendo bem pequeno. Não é muito bem que a empresa concordou com os 3 milhões e 100, porque a auditoria ela trouxe dois panoramas. Falou, Paulo e Klaus, nós vamos lutar, nós vamos ter que argumentar, mostrar que está tudo errado da auditoria, ou vamos tomar como certo ela e defender os dois aspectos que efetivamente nos parecem que a gente tem muita chance de vitória e que foi indevidamente lançado. Então, foi nesse aspecto aqui que a empresa se falou, não, vamos batalhar pelos 3 milhões 155. Até porque é muito arriscado. Se a gente for só na tese de insegurança, o alto estaria em 36 milhões até hoje. Então, é nesse sentido de tentarmos nos defender com as armas que temos. É, Eu só queria falar da questão das perdas mesmo, que é uma questão de procedimento, a questão dos ajustes de inventário. A grande questão, talvez, que esteja errado, e eu vejo muito claramente que o senhor fiscal, na revisão, ele considerou algumas perdas. Ele considerou do COFOP 5927, ou seja, ele considerou menos de 10% do total de ajustes e perdas operacionais. Os outros 90% seriam aquelas divisões que nós falamos no primeiro aspecto. Entrada do caminhão e pesagem, lavagem da soja, índice de esqueci o nome agora, senhores. De pureza, né? Ajustes de umidade, que era 14%, e as perdas no processo de secagem. Então, é só esse aspecto que o CFOP 5949, que representa 90% do total de ajustes, não foi considerado. Acho que o Dr. Klaus quer falar algum aspecto aqui. Eu passo a palavra Eu para ele. quero aproveitar aqui, acho que 2 ou 3 minutos restantes, cumprimentar mais uma vez os conselheiros, o Rafael, doutora Lilian, Delciane, mas apenas para dizer que, corroborando aqui o que o doutor Paulo colocou, entender a metodologia não significa, ao nosso ver aqui, concordar com a metodologia. Nós temos dois caminhos aqui, né? Nos parece que a nulidade por mudança de critérios ela ficou muito clara. Vocês vão de concordar comigo que não é razoável uma autuação que se começa com 36 milhões, vai a 48 milhões de cobrança de ICMS, reduz para 13,9 e ainda agora a fiscalização concorda com a retirada de algumas notas e esse valor de 13,9 pode se reduzir ainda mais. Ou seja, nós estamos falando de um auto que chegou a ser 48 milhões e ele pode reduzir a casa de menos do que 10 milhões de reais de ICMS. As mudanças de critérios foram colocadas pelo Dr. Paulo de uma forma muito clara. E nós temos que lembrar aqui que esse tribunal está fazendo um controle de legalidade do ato administrativo. Nós não temos que salvar o ato administrativo. Nós temos que verificar se o ato administrativo ele está baseado em legislações. Ele tem fundamento legal e constitucional. Me parece que manter um auto de infração como esse e permitir que essa discussão vá ao judiciário, além de nós estarmos, obviamente, trazendo mais um caso para o judiciário, uma discussão que pode ser longa para as duas partes, ela pode gerar um custo, um prejuízo ao Estado, se amanhã ou depois se mostrar que essas mudanças todas de critério causou uma nulidade. Então, o principal argumento da defesa é de que houve sim uma nulidade pelas mudanças de critérios. No entanto, usando a ótica, usando o óculos da fiscalização e baseando-se nas premissas da fiscalização, a auditoria independente fez um trabalho para mostrar, mesmo na ótica do fiscal, os números que ele chegou não se sustentam. Então, é onde ele chega a um valor de 3 milhões e alguma coisa de CMS, mas usando a ótica da fiscalização. Então, o que nós tentamos mostrar aqui é que, juridicamente,
nos parece que o auto é nulo e que nenhum ICMS é devido. Mas que mesmo que eu vá usar aqui a ótica da fiscalização, eu não posso chegar aos 13,9 que ela chegou. Então, esses são os argumentos que eu gostaria só de reforçar e explicar que, ao nosso ver, não há uma contradição nos argumentos quando eu concordo, ou pelo menos digo que eu entendo os números e as premissas do fiscal. É só isso, senhores. Muito obrigado aí pelo tempo. Nós que agradecemos, doutor Paulo, doutor Klaus, doutor Rafael. Então, os seus 5 minutos adicionais, por favor. Obrigado, seu coordenador. Bom, retomando aqui, né, a defesa aí na sua manifestação e também nesse laudo técnico anexado aí da empresa de consultoria, ela alega dois pontos principais. Primeiro, essas notas de trânsito, né, que a representação fazendária aí concorda com a sua exclusão do objeto da autuação e faz também alegações sobre quebras técnicas, né, relativas ao processo de armazenagem e industrialização, e principalmente de armazenagem, né, desses grãos. Bom, a Fazenda Pública, em relação a essa questão das quebras técnicas, entende que esse processo deve ser remetido novamente em diligência para análise do material anexado pela defesa, né? Esse material aí faz referência à norma técnica número 30.512, emitida pela Conab, relativa à análise de perdas nos estoques em armazéns próprios, e também faz referência a uma circular técnica da Embrapa, número 196, elaborado também com relação a essa questão da armazenagem de grãos, né? Bom, a defesa, ela pede a nulidade do processo, mas anexou esse trabalho da empresa de consultoria, que faz uma análise da nota explicativa da revisão fiscal. E conforme eu falei anteriormente, na primeira metade da minha fala, né, eu gostaria de observar aqui, senhores conselheiros, que esse trabalho da empresa de consultoria, em sua maior parte, ele tem pontos de convergência, de concordância com a nota explicativa da revisão fiscal. E eu vou delinear aqui para os senhores, né? Bom, ambos os documentos concordam com os índices de produtividade da Instrução Normativa número 811 de 2006. Tanto a auditoria quanto a perícia utilizam os mesmos índices de produtividade para o esmagamento da soja, 78% para o farelo e 20% para o óleo. Ambos os documentos consideram como válidos os percentuais estabelecidos pela Instrução Normativa 11 de 2007 do Ministério da Agricultura, que relativos aos percentuais de desconto de impureza e umidade, 16% para o milho e 15% para a soja. Ambos os documentos concordam com as exclusões das operações de armazenagem entre filiais. A perícia concorda que abre aspas, tecnicamente justificável a desconsideração dos saldos iniciais e finais, bem como das operações com CFLPs 1905, 1906, 5905, relativas a movimentações entre depósito fechado, estabelecimentos fiscais da própria BUNG, devido às inconsistências identificadas nos registros. Ambos os documentos concordam com as exclusões dos CFLPs 1923, 2923, 6923 e 6924. Ambos também concordam com a exclusão das notas fiscais denegadas, concordam com a inclusão das notas de exportação, de operações de importação. Eu não vou citar aqui todos os CFLPs, que eu ainda tenho alguns pontos importantes a colocar. Ambos os documentos concordam com a metodologia algébrica de apuração, né, baseada em sinais algébricos aí, numa adaptação necessária, prevista no Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais. Não houve alteração de critério jurídico. Foi o Sintegre aí analisando também os dados do Sintegre e da EFD, então houve essa aplicação dessa metodologia. Ambos os documentos concordam, né, com o índice de perda da ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Então, o que a representação fazendária aqui expõe? Que não há nulidade, né? Pede que seja rejeitada essa alegação e que, novamente, senhores conselheiros, eu peço muita observação, muita atenção nesse ponto, que esses autos novamente sejam enviados em diligência para que aprecie os novos documentos acostados pela defesa, em especial esses laudos técnicos, né?
Essa nota explicativa da auditoria, ela não é extensa, ela não é prolixa, mas ela é suficiente aos fins pretendidos no sentido de clarificar os critérios utilizados no lançamento fiscal e na última revisão fiscal efetuada. Tanto é que a própria consultoria concorda em maior parte com essa nota explicativa. Já falei, não houve alteração de critério jurídico. Enquanto as auditorias específicas de mercadorias, senhores conselheiros, o valor da autuação foi alterado, às vezes até para maior, e ao final da instrução foi reduzido para valores menores àqueles inicialmente lançados. Então aqui a gente tem tão somente um ajuste do objeto da autuação, conforme dezenas de precedentes de auditorias específicas de mercadorias. Então, finalizando, senhor coordenador, tá? Já estou terminando, é a última frase. A representação fazendária pede que seja remetido o processo em diligência para análise dessas últimas argumentações colocadas pela defesa em relação ao trabalho revisional. O processo não está pronto para julgamento. Falta a exclusão dessas notas fiscais 1949, CFLP 1949. Falta a apreciação da autoridade lançadora quanto às alegações das quebras técnicas, para aí sim seja feita a quantificação do valor do crédito tributário e julgamento pelos senhores conselheiros. Muito obrigado, seu coordenador. Devolvo a palavra. Nós que agradecemos, doutor Rafael, conselheira, conselheiros, a necessidade de conferência. Doutor Cícero, com o senhor, então. Ok. Processo tormentoso, né? Esse processo aqui, ele é um processo administrativo que já teve aqui sucessivas alterações no valor do crédito, com crédito tributário, e com algumas aí divergências quanto à metodologia apurada na omissão de saída, envolvendo os temas técnicos complexos aqui, como controle físico de estoque, índice de produtividade industrial, natureza jurídica das notas fiscais de trânsito, quebra técnicas e mais alguns temas aí, exportação, alguns temas que são tormentosos aqui nesse conselho. A controvérsia aqui central reside na correta apuração dos fatos geradores e na validade jurídica do lançamento fiscal à luz dos princípios da legalidade, segurança jurídica, contraditória, ampla defesa, verdade material, que é um corolário aí do processo administrativo tributário. Em síntese, aqui, cuida os autos de um processo que foi lavrada contra a empresa Bulg Alimentos, estabelecimento industrial cuja atividade econômica consiste na aquisição de grãos, especificamente milho e soja, para industrialização com posterior obtenção de diversos produtos e subprodutos sujeitos a fatores sazonais, climáticos, a origem, quantidade de matéria-prima utilizada. O lançamento ele teve como fundamento aqui a auditoria específica de mercadorias, né, o roteiro 09, previsto no Manual de Auditorias e Procedimentos, mediante a utilização de índice médio de consumo, rendimentos e perdas, a partir dos quais a fiscalização concluiu pela existência de omissão de saída de mercadorias de ICMS, tributadas pelo ICMS no exercício 2020. O sujeito passivo aqui apresentou a sua principal resignação em relação ao lançamento, arguindo que, em síntese, a nulidade do lançamento ao fundamento de que a metodologia fiscal empregada não se mostra compatível com a natureza e a complexidade do seu processo industrial, carecendo aí de uma aderência técnica jurídica aos fatos efetivamente ocorridos, além aí de padecer, segundo a ótica da recorrente, de vícios relacionados à insegurança na determinação da infração, a modificação de critério jurídico e a utilização de presunções genéricas. Então, em síntese, é isso que nós temos em apreciação. Tem aqui um pedido de nulidade, questões de mérito, e também tem um pedido de julgamento, de conversão do julgamento em diligência. Eu, pessoalmente, para o meu convencimento, entendo que o processo está pronto e necessita de julgamento. Não sei se algum outro conselheiro tem essa intenção de encaminhar o processo em diligência para ver esclarecido aí algum fato que tenha uma dúvida. Eu, pessoalmente, entendo que o processo está pronto para análise e julgamento aqui já dessa sessão. Então, o meu voto, inicialmente, é pela rejeição desse pedido de diligência já foi convertido em diligência esse processo 2 vezes para a autoridade fiscal e 2 vezes
para o sujeito passivo. Entendo, todos os elementos para a votação estão no processo, está pronto para julgamento. Então, rejeito esse princípio. Com relação aqui à questão da nulidade do processo, aqui nós temos que o lançamento tributário, aqui nos termos do artigo 142 do CTN, é um procedimento administrativo vinculado, que exige da autoridade fiscal a demonstração segura, objetiva e tecnicamente idônea da ocorrência do fato gerador, da base de cálculo e do montante do tributo devido. No âmbito do processo administrativo tributário, prevalecem os princípios da legalidade estrita, da verdade material, da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, não sendo admissíveis a constituição de crédito tributário com presunções e modelos abstratos associados à realidade fática e metodológica incompatível com a atividade econômica realizada. A autoria específica de mercadorias, disciplinada no Manual de Auditoria e Procedimentos, destina-se a identificação de eventuais omissões e saídas, mediante o confronto entre entradas, estoques e saídas, com apoio em coeficientes médios de conversão, mais de agregação ou perdas. Tal metodologia pressupõe necessariamente uma relativa linearidade entre entradas e saídas, processo produtivo simples ou inexistente, estabilidade e previsibilidade dos índices técnicos utilizados, homogeneidade do fluxo físico de mercadorias. O próprio manual, em sua parte introdutória, é expresso a estabelecer que a autoridade fiscal deve selecionar a auditoria mais adequada às peculiaridades da atividade econômica exercida pelo contribuinte, facultando, inclusive, a adaptação aos roteiros existentes ou o desenvolvimento de modelos próprios, sempre que os modelos padronizados não se mostrarem suficientes à correta apuração da infração. No caso em exame, no entender desse julgador, a escolha de auditoria se mostra indevida e incompatível com a atividade econômica desenvolvida pelo sujeito passivo. No caso concreto, verifica-se que o estabelecimento autuado desenvolve atividade industrial caracterizada por transformação de duas matérias-primas básicas, milho e soja, em mais de 18 produtos e subprodutos distintos. Rendimentos industriais variáveis, dependendo da safra, da origem, da umidade, da qualidade dos grãos. Perda técnicas flutuantes, não passíveis de padronização por médias genéricas, de um mínimo de rigor técnico, desprovida de um mínimo de rigor técnico. Processo produtivo não linear, contínuo e multifásico. Nesse contexto, a utilização de índices médios abstratos, acompanhados de laudos técnicos individualizados, ficha de produção, controles industriais específicos ou validação empírica consistente, conduz a resultados meramente estimativos, incapazes de demonstrar, com grau de certeza exigido para o lançamento tributário, a efetiva ocorrência de omissão de saída. Trata-se, portanto, de inadequação estrutural e metodologia fiscal adotada, que desconsidera a realidade produtiva do contribuinte e afronta o princípio da verdade material, substituindo a apuração concreta dos fatos por construções matemáticas presuntivas. A fragilidade do lançamento evidencia-se ainda pela oscilação significativa de valores exigida ao longo do procedimento. Lançamento original de 36 milhões, primeira revisão, alteração para 48 milhões, segunda revisão, nova alteração para 13 milhões. As alterações não decorrem de meros ajustes aritméticos, mas mudanças substanciais de critérios técnicos, incluindo exclusão integral de produtos, revisão de índice de produtividade, alterações de valores unitários, reconhecimento parcial de propriedade da inclusão de determinadas notas fiscais. Tais circunstâncias, do entender desse julgador, demonstra de forma inequívoca que não havia certeza quanto ao fato gerador, nem quanto à metodologia adequada de apuração, o que compromete a liquidez e certeza do crédito tributário e viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade do lançamento. A adoção de metodologia fiscal incompatível com a atividade econômica fiscalizada compromete a legalidade material do lançamento, por ausência de correção lógica entre os fatos apurados e a existência tributária, motivação do ato administrativo, que passa a sustentar em presunções, verdade material, que é substituída por medidas estatísticas dissociadas do processo produtivo real. Ressalta-se que o próprio manual de auditoria autoriza expressamente a adaptação de roteiros e criação de modelos específicos, quando peculiaridades do contribuinte assim exigirem, o que não ocorre no caso. No caso concreto, o modelo, no meu entender, escolhido aqui, é incompatível com a atividade exercida pelo estabelecimento. A impropriedade do modelo de apuração utilizado configura, no meu entender, um vício formal insanável, que atinge o cerne do lançamento tributário,
a comprovação da ocorrência do fato gerador e a correta quantificação da base de cálculo do imposto. A ausência de prova segura, técnica individualizada da alegação de omissão de saídas, resta comprometida a certeza e a liquidez do crédito tributário, impondo-se o reconhecimento da nulidade do lançamento, por, no meu entender, afronta ao artigo 142 do CTN e os princípios que regem o processo administrativo. Aliado a tudo isso, temos ainda aqui a questão das notas fiscais de trânsito, emitidas exclusivamente para cobertar o transporte de mercadoria adquiridas de produtor rural, que não se configura, no meu entender, como notas fiscais de entrada. A legislação aqui é clara ao expor que tais documentos não possuem natureza assim, de uma operação real, mas sim é usada como tem natureza meramente instrumental. O levantamento, contudo, tratou tais notas fiscais como entradas reais, ocasionando-se um levantamento específico para se apurar se de fato tais notas fiscais correspondem a uma efetiva entrada. Então, ao se considerar tais notas no levantamento, pode ocorrer duplicidade de lançamentos, aumento artificial de estoque e distorção no cálculo das saídas presumidas. Embora a segunda revisão tenha corrigido parcialmente esse equívoco, a auditoria externa apresentada pelo sujeito passivo demonstrou de forma convincente que as notas emitidas no CFP 1949 deveriam ser excluídas do levantamento. O sujeito passivo apresentou, ainda que por amostragem, contrato de compras e vendas realizado com produtores e notas fiscais de efetiva entrada compatíveis com os valores efetivamente registrados, e o que atesta, no meu entender, a verossimilhança das alegações da recorrente. Outro ponto ainda que merece destaque é a questão da quebra técnica e dos ajustes de estoques. O processo industrial de soja e milho envolve perdas técnicas inevitáveis, decorrentes, dentre outras, da variação de umidade, da pré-limpeza e remoção de impurezas, da secagem e armazenamento, da diferença entre peso documental e peso aferido, quebras de entrada, da respiração biológica dos grãos e de ajustes de inventários. Tais eventos são regularmente registrados mediante notas fiscais de ajuste, notadamente sobre o CFOP 5949. A fiscalização, entretanto, considerou apenas parcela mínima dessas operações, desconsiderando a maioria das notas fiscais regularmente escrituradas, o que gerou superestimação do estoque final e, por consequência, lógica, majoração artificial das saídas. O laudo técnico apresentado reconstituiu com precisão cada espécie de quebra e seu impacto quantitativo, demonstrando a correta consideração desses ajustes, que a correta consideração desses ajustes altera substancialmente o resultado do levantamento. Então, diante do exposto, senhor coordenador, eu conheço do recurso, dou-lhe provimento para reconhecer a nulidade do auto-infração por vício decorrente da utilização inadequada de auditoria específica de mercadoria em estabelecimento industrial do processo produtivo complexo, incompatível com os pressupostos técnicos dessa metodologia. É como eu voto, senhor coordenador. Em decorrência do meu voto da nulidade, fica prejudicada a análise dos demais pedidos. Muito bem, doutor Cícero, muito obrigado. Em seguida, vota o doutor Air. Não, é Air, né? Por favor, doutor. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Valéria, conselheiro Cícero, conselheiro Henrique, aos representantes do sujeito passivo, doutor Paulo, doutor Klaus, representante fazendário, doutor Rafael Bosco, aos que aguardam seus processos na sala de espera, doutor Weber, doutora Lilian, nossa secretária de Câmara Belciane e todos que nos acompanham pelo YouTube. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Cícero pelo voto, muito bem fundamentado, e dizer que eu acompanho na íntegra. Muito obrigado, doutor Air. Em seguida, a doutora Valéria, por favor. Um bom dia, senhor coordenador. Bom dia, secretária Belciane, doutora Lília, que aguarda, senhores conselheiros, doutor Klaus e doutor Felipe. Acho que é isso. É um bom dia a todos. Senhor coordenador, eu vou pedir vênia ao conselheiro Cícero, é um voto muito bem fundamentado. Porém, eu tenho um entendimento um pouco divergente em relação a declarar a nulidade desse processo.
Para que pu- pudéssemos, né, no caso, julgar a nulidade por vício formal, é, teria a inviabilidade de se apreciar o mérito. E vejo, tanto pela manifestação da Fazenda Pública quanto pela manifestação das partes, que isso não ocorreu. É, respeitando posições contrárias, entendo que não houve alteração aqui de critério jurídico. A acusação inicial ela se manteve na presunção de omissão de saída de mercadoria, é, apurada por intermédio da auditoria específica. E acredito que esses pontos que persistem em controvérsia por parte do sujeito passivo seriam sim sanados. Tanto é que o próprio sujeito passivo, ele nos trouxe um valor líquido do crédito tributário, que corresponde a 3 milhões e pouco. E que, pela fala da Fazenda Pública, Dr. Rafael, salvo o melhor juízo, até concordou que dos 13 milhões existiriam aí sim também inclusões indevidas de notas fiscais de trânsito, que alteraria o valor do crédito tributário para esse 3 milhões. E tem um ponto que verifico que ele não foi analisado, e eu tenho uma posição diferente nesse sentido, em relação à alteração do valor do crédito tributário antes da decisão singular. A alteração do crédito tributário antes da decisão singular, de 36 para 48 milhões, ele foi dentro do prazo decadencial, considerando que o faturador de 2020 e essa alteração ocorreu em 2022. Porém, aí sim eu entendo que existiria um vício, porque com esse termo aditivo, considerando que as reduções de pagamento da multa com a maior redução é meramente após a ciência do lançamento, teria aí, no meu entendimento, esse vício mais após o termo aditivo. Aí eu posso dizer que houve um cerceamento ao direito de defesa, porque essa parte acrescida, ela não foi oportunizada ao sujeito passivo o pagamento com a redução. Porém, apesar da decisão singular ela confirmar, né, essa alteração do valor do crédito tributário, a Câmara Julgadora converteu os autos em diligência e esse valor foi reduzido para 13 milhões. Então, e também não se verificou aí a indicação do sujeito passivo em pagamento desse crédito tributário. Mas, sem alongar muito, senhor coordenador, com essas razões, eu afasto a nulidade por entender que sim, nós temos um valor líquido do crédito tributário, ora para apreciação, ora 13 milhões, ora 3 milhões e pouco, que foi o valor contestado por parte do sujeito passivo e concordado em parte por parte da Fazenda Pública. Então, discordo da declaração de nulidade. Muito bem, muito obrigado, doutora Valéria. Por fim, doutor Henrique, por favor. Está congelado, não é? Vocês estão percebendo também. Vamos aguardar um instantinho. Bom dia, senhor coordenador. Acredito que o senhor tenha me chamado, certo? A conexão travou. Pois não, doutor Henrique? É, deixa eu desligar o meu vídeo aqui, que a minha conexão não tá legal. Bom Está dia, tudo instável, bem? né? O senhor me chamou para votação, certo? Então, eu já chamei. É o seu voto, por Sim. favor. Bom dia a todos, dos demais presentes. Bom dia, em especial para o Dr. Paulo Felipe, o presidente fazendário, o Dr. Rafael Bosco. Senhor coordenador, eu vou acompanhar o voto do relator, conselheiro Cícero, já pelas suas fundamentações, até para não me alongar diante já do extenso julgamento. Obrigado. Ok, então, muito obrigado, doutor Henrique. Muito bem.
Tendo tomado todos os votos, podemos então anunciar o resultado para o julgamento deste processo. A terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, no julgamento do recurso voluntário 2601 de 2025, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade formulada pela recorrente e declarar o auto nulo por insegurança na determinação da infração. Hoje, ele é registrado como cesseamento. Foram vencedores os conselheiros Cícero, Air e Henrique, e vencida a doutora Valéria, que entendeu que o processo tinha condições de ter o seu mérito julgado nesta sessão. Este, então, é o resultado para o julgamento deste processo. Agradeço a presença do Dr. Klaus, do Dr. Paulo Felipe e do Dr. Rafael. E, em seguida, devolvo a coordenação ao Dr. Cícero. Obrigado, doutor Fábio. Agradeço a participação do Rafael, doutor Felipe, doutor Klaus. Passamos, Obrigado, então. até a sessão complementar. Também me despeço do Dr. Klaus, Dr. Paulo. Bom Da dia. mesma forma, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Então, em apreciação, processo 4012, 4001, 34379, recurso voluntário 114, 2026, sujeito passivo, Carrier Refrigeração Brasil Limitada, representante do sujeito passivo nos faz presente, representando a Fazenda Pública, a doutora Lilian Fagundes, relator do processo é o conselheiro Henrique Santana. Doutor Henrique, quando em condições, o relatório. Senhor coordenador, né, analisando os autos do processo, foi constatado tem aditamento do curso realizado pela autuada, um pedido, né, de nulidade, pois não consta dos autos a ordem de serviço, né, de fiscalização, e o contribuinte alega que ele não foi intimado a se manifestar dessa ordem, e por isso, né, ele não teria, caso fosse o caso, né, fosse situações de impugnação, como impugnar esse auto, né, que seria a ordem de serviço, e isso cercearia o seu direito de defesa. Eu entendo que, diante da situação, e há uma lógica razoável nesse pedido, né, porque são documentos constantes do auto de infração e que são passíveis de impugnação das informações ali constantes, certo? Porém, eu discordo do contribuinte no fato de declarar a nulidade do auto de infração, né, uma vez que esse documento, certamente ele se encontra na Secretaria de Economia e ele não pode ser alterado, né? Não é de conhecimento dos contribuintes, né? Até sugiro que a Secretaria o faça no seu sítio eletrônico, coloque que não se pode lavrar auto de infração sem antes ter ordem de serviço emitido. E dado que esse documento não pode ser alterado, né, eu sugiro a conversão do julgamento em diligência para que esse documento ele seja juntado aos autos do processo, né, e para em seguida que o contribuinte ele se manifeste a respeito, caso ele entenda, né, que há necessidade de impugnar algum dado ali presente, e ali ele exerce o seu direito de defesa. Seria essa a proposta, né, e deixo para apreciação dos colegas, né, da representação de todos. E caso não seja aceito, eu passo para a leitura do relatório. Então, obrigado, então, doutor Henrique. O doutor Henrique está propondo a conversão em diligência. Doutora Lília. Bom dia, seu coordenador, bom dia a todos os conselheiros, bom dia, conselheira Valéria, secretária Luciane, desde já desejo uma excelente semana a todos. Realmente existe, né, nesse aditivo essa alegação, o sujeito passivo apresenta, né, várias nulidades na peça principal e apresenta esse aditivo, falando realmente que essa ação ela foi deflagrada sem observância do artigo 25 da Lei Complementar 104 de 2013, que exige aí a entrega de uma das vias da ordem de fiscalização, que isso seria um vício insanável. Essa lei complementar, né, é uma norma diretiva e as normas específicas do ente fiscalizador reproduzem exatamente esse comando, né, definindo quais são os procedimentos
sobretudo para garantir ao sujeito passivo o devido processo legal. Nesse sentido, pela administração, realmente, sempre, né, antes de qualquer fiscalização, início de procedimento, é emitida uma ordem de serviço. Nessa ordem de serviço, determina-se aí quais são os procedimentos fiscais para uma determinada empresa. No caso desses autos, é bom a gente lembrar que essa ordem foi emitida logo após o encaminhamento dos dados que foram compartilhados para a DOT. Por quê? Foi feita uma malha fiscal confrontando as informações, né? E o contribuinte foi notificado que a partir daquele momento ele estaria, né, sobre a ação fiscal. Ele teve a oportunidade de se autorregularizar e nesse comunicado, o sujeito passivo, ele já foi informado que após o decurso daquele prazo, ele estaria sobre a ação fiscal. Então, nesse sentido, assim, apesar de não ter o documento, né, formalmente nos autos, mas consta esse comunicado, a Fazenda entende que o processo atendeu a essas formalidades necessárias para a validade do lançamento. Então, nesse sentido, eu entendo que essa diligência não é necessária. Mas caso os senhores entendam dessa forma, que prossiga, né? Aí, vou aguardar, então, essa decisão quanto a esse pedido de diligência e, se não for o entendimento dos senhores também, né, de que não há necessidade de diligência, eu continuo a minha manifestação, senhor coordenador, se for possível, sim. Então, obrigado, doutora Lília. Indago se é necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência. Doutor Henrique? Mantenho o pedido de conversão da proposta, né, na verdade, de conversão do julgamento em diligência, e deixo para apreciação dos colegas. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio? Então, de novo, um bom dia a todos. Há uma necessidade por parte do conselheiro relator de uma análise, né, do documento. Então, eu não obsto, não vou colocar obstáculo à proposta dele, não. Então, ainda que eu possa ter um pensamento mais próximo assim do pensamento da Fazenda Pública, é importante para o relator que esse documento esteja nos autos. Então, em razão disso, eu concordo com a proposta. Obrigado, doutor Fábio. Havendo concordância entre o relator e o revisor, indago ao conselheiro e à conselheira se tem alguma divergência. Não havendo divergência, a terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos ao órgão de origem para que atenda aos comandos da resolução proposta pelo conselheiro relator, doutor Henrique Santana. Doutor Henrique, podemos considerar lida e aprovada em sessão? Sim, por favor, senhor coordenador. Ok, obrigado, então. Então, não temos mais processos a serem apreciados nessa sessão ordinária. Declaro encerrada, convocando outra para daqui a pouco, sessão complementar. Obrigado a todos e até logo.